Antes de mais nada, parabéns pelo filme. E graças a Deus você não se parece com seu pai, né? Você é muito mais bonita, né? Nossa, ele é lindo. Parece mais com a sua mãe. Gostaria de saber o seguinte, para a gente descontrair um pouco. Você já tirou o porte de armas? Já, só que eu preciso comprar um cofre. Enfim, eu tô fazendo 500 coisas ao mesmo tempo para variar. Eu preciso comprar um cofre porque eu tirei o porte esportivo. Então eu não posso guardar a arma montada. Então tem que ser um cofre que caiba a arma desmontada e um cofre que não seja de fácil acesso. E aí eu tenho que, enfim, desenvolver uma função para isso, que não está dando tempo ainda. Mas o porte eu já tirei. Você coleciona também facas, não é? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa fissura por armas. Eu descobri uma coisa, a minha lua em Áries, eu adoro astrologia. A minha lua em Áries, ela rege os objetos pontiagudos. Talvez por isso a minha paixão. Fora o meu primo, quando era criança, que, enfim, ele era meu ídolo. Acho que começou aí, não só por facas, assim, mas eu tenho também de lanterna, de maçarico. Eu adoro isqueiro, o que mais? Futuramente de armas, quando eu tiver meu cofre. O cofre é uma parede. Isso é incrível, uma passagem secreta. Eu gosto. Eu tinha, na verdade, eu até abandonei um pouco a minha coleção, porque eu comecei a minha coleção de facas especificamente com o meu ex-marido, porque ele também gostava muito. E aí eu tinha umas duas, ele tinha umas duas, e aí virou meio nossa onda. Quando a gente ia viajar, a gente comprava sempre de um lugar diferente, e aí foi virando um montão. Mas aí a gente se separou e uma boa parte foi com ele. Você se considera uma pessoa muito... Não no corpo dele, não. Não, eu não cheguei a esse ponto ainda. Você se considera uma pessoa muito trabalhosa, você mesmo já declarou isso. Você se identificou com esse personagem desse filme? Não, me identifiquei? Não lembro direito. Faz tempo. Acho que eu sempre me identifico em algum lugar, porque tem coisas nossas que a gente traz pro personagem. Na verdade, esse personagem só existe por causa da fixação dela por armas. Quando eu estava lançando o meu outro filme com a Cleo, que foi o Qualquer Gato Vira-Lata, a gente estava começando a trabalhar no roteiro desse filme, e eu comentei com ela, o meu próximo filme vai ser um filme de ação. Ela falou, não acredito, pelo amor de Deus, arruma um papelzinho, uma pontinha, só para eu dar uns tiros, adoraria estar com uma arma no cinema. Aí eu falei, legal, tá bom. Aí eu botei um papelzinho, ela fazia um coadjuvante super pequeno, assim, entrava, dava uns 2 tiros e ia embora. E a gente começou a trabalhar o roteiro e o personagem dela começou a crescer, até que uma hora a gente falou, é muito mais interessante ter esse universo masculino sob o ponto de vista feminino, uma coisa diferente. Revertemos o roteiro todo, botamos ela como personagem principal. Um dia eu liguei para ela e falei, sabe aquela ponta? Então cresceu um pouco. E aí está o nosso filme. Então esse filme foi gerado pela fixação dela por armas. Você afastou qualquer pretendente daqui aos pires, né? Eu sou casada, então no caso. Ainda bem, né? Porque é um filme muito... A gente sempre brincava na época do filme, filme de menino, né? Com brinquedos de menino, carro, cavalo de pau, arma, tiro, não sei o quê. E várias das meninas da equipe nos que estavam sempre meio entediadas com as cenas de ação, não sei o quê. E nessas, as que a Cleo sempre estava mais empolgada. Hoje vai ter tiro e não sei o quê. E hoje vai ter correria, né? Tanto nos treinamentos, né, quanto na filmagem. Eu gostaria de deixar registrado que eu era a melhor do nosso grupo. Não, sério, não estou me gabando, eu era. os policiais falavam que treino há anos para andar com um pode. fuzil assim e não consegue, né? Bom, então não preciso nem perguntar se você é a favor ou contra o desarmamento. Não, isso é uma outra história. Porque eu acho que, inclusive é um grande conflito para mim, porque eu adoro arma, mas é muito controverso, né? A indústria bélica gera um monte de coisa que ninguém gosta, e a guerra é uma coisa que ninguém gosta, e gente sendo assassinada, ninguém gosta disso. Eu não sou a favor disso. Mas eu acho que as armas existem. E se a gente puder entender esse universo e ter domínio sobre ele, não para usar de uma forma covarde, mas para entender porque ele está aí, como tudo está aí, eu não acredito em repressão, eu não acredito em proibição, eu acho que tudo isso piora, na verdade. Mas também não sou a favor da covardia nem da matança. Então, é só isso que eu posso te dizer.
Só tenho mais duas últimas perguntas. Pra mim? Sim, para você. Você fez o filme do Lula, sobre a vida do Lula, como personagem. O que você diria para o Lula quando você se relacionou com ele como personagem da situação política que a gente vive hoje? Que dica você daria para ele ali no Da seu situação relacionamento política, num relacionamento? Nossa, não tenho a menor ideia. Complexa essa pergunta. Primeiro, porque eu não sei como é namorar o Lula. Segundo, porque quando você está casado com alguém, você não dá um conselho assim tão didático, né? Então acho que eu teria que viver essa situação para te responder isso. Desculpa. Sim. Do primeiro filme que você fez, acredito que você fez 6 filmes, né? Em termos de... Esse é o 6º. Acho que sim. Do primeiro ao atual filme, o que mudou na indústria cinematográfica para você como atriz? Olha, eu devo dizer uma coisa, eu sou um pouco egocêntrica quanto ao meu processo na indústria, porque eu estou sempre focada no meu processo. Para mim mudou muita coisa, porque no início eu não sabia se eu queria ser atriz. E eu fiquei muitos anos assim, trabalhando como atriz, meio que isso tinha acontecido comigo e estava sendo legal, e eu estava podendo desenvolver várias facetas da minha personalidade, e eu me divertia e ganhava um bom dinheiro com isso, então estava ali fazendo, mas tinha um grande conflito para mim, porque eu não queria ser famosa, então era difícil. E aí depois, até foi meio em caminho das Índias, que até está passando, ficou muito claro para mim o quanto era importante para mim essa profissão. Então, o que mudou para mim foi a minha forma de me relacionar com o ofício e com tudo que está em volta. Eu não sei muito assim como... Você encara de maneira mais profissional agora? Com certeza. E tenho muito mais apreço, porque eu acho que me faz uma pessoa melhor. Eu tenho muito mais gratidão por todo o processo, por todas as dificuldades, pela oportunidade de poder trabalhar com isso.